hoje a gente vai conversar sobre uma verdadeira revolução que está acontecendo muitas vezes em silêncio nos cartórios e registros públicos aqui do Brasil. Vamos falar sobre como a tecnologia está, virando o jogo, desde a segurança dos nossos dados, até a forma como a gente compra um imóvel ou até muda de nome. E, para começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Alguém já parou para pensar na segurança e na facilidade de acesso àqueles documentos que contam a nossa história? Certidão de nascimento, registro de imóvel, de casamento. Por muito, muito tempo, tudo isso ficou guardado em arquivos de papel. Mas e agora que o mundo é digital? O que acontece com tudo isso? Nosso roteiro para entender essa transformação vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver como o conceito de privacidade mudou. Depois, vamos entrar naquele equilíbrio delicado entre transparência e proteção de dados. Na sequência, vamos conhecer a nova lei que está mudando as regras do jogo e, claro, os benefícios práticos disso. E, para fechar com chave de ouro, a gente vai entender a tecnologia que amarra tudo isso com segurança, o blockchain. Então vamos lá. Para a gente conseguir entender o tamanho da mudança de hoje, a gente precisa dar um passinho para trás e ver como a nossa ideia sobre privacidade se transformou. E olha, foi uma transformação radical. Essa jornada é fascinante, Tudo começou lá no final do século XIX, com uma ideia bem simples. Com o tempo e a chegada das tecnologias, rádio, TV e, claro, a internet, o conceito evoluiu para a gente ter o direito de controlar as nossas próprias informações. Aqui no Brasil, esse caminho levou à LGPD em 2018 e, mais recentemente, em 2022, a proteção de dados virou um direito fundamental, daqueles que estão lá garantidos na nossa Constituição. E aqui está a semente de tudo. Em 1890, a privacidade era basicamente isso, o direito de não ser incomodado. Uma ideia quase física, de espaço. Só que hoje, com a nossa vida inteira online, essa noção ficou muito, mas muito mais complexa. E essa ideia de ser deixado em paz mudou tanto por um motivo bem específico. Os nossos dados pessoais se tornaram um dos ativos mais valiosos do planeta. É só olhar para as maiores marcas do mundo. A maioria delas tem seu modelo de negócio todo construído em cima de dados. Isso mostra a urgência que a gente tem de proteger essas informações. E isso nos leva para um aparente conflito. De um lado, a gente tem o direito da sociedade de acessar informações públicas. E do outro, o direito de cada um de nós à privacidade. Como é que se equilibra essa balança, hein? No centro dessa conversa, a gente tem 2 leis super importantes. A LAI, que garante a transparência do governo e dos órgãos públicos, e a LGPD, que protege os nossos dados pessoais. Olhando assim de primeira, parece um verdadeiro cabo de guerra, né? A pergunta que não quer calar é: será que uma lei acaba anulando a outra? Existe um conflito real entre a gente precisar que os atos públicos sejam públicos e, ao mesmo tempo, proteger a nossa privacidade? Bom, a resposta oficial é que não. A Controladoria Geral da União, a CGU, já deixou bem claro que as leis se complementam. A ideia é que a transparência vale para informações de interesse público, enquanto a proteção vale para os dados pessoais e sensíveis. O segredo, então, é o equilíbrio e não uma lei anular a outra. E é justamente para modernizar e equilibrar tudo isso que entra em cena a legislação principal da nossa análise de hoje. Uma lei que promete, de verdade, revolucionar o sistema de registros no Brasil. Apresento a vocês o SERP. A sigla é Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Pensa nele como se fosse a espinha dorsal digital que vai conectar todos os cartórios do país. A ideia é criar uma rede única, toda integrada. E os objetivos são bem ambiciosos. O primeiro passo é essa interconexão total. O segundo é uma modernização geral em várias leis importantes. E o terceiro, que talvez seja o que mais impacta o nosso dia a dia, é a gente poder fazer buscas centralizadas só com o CPF e o CNPJ para checar a situação de bens, garantias, tudo num lugar só. Ok, a gente falou da lei, da tecnologia, mas na prática, o que isso muda de verdade? Vamos ver agora como essa modernização se transforma em vantagens reais para todo mundo. Olha que exemplo fantástico! Antes, para mudar o prenome, era um processo judicial super complexo. Agora, depois da maioridade, qualquer pessoa pode ir direto no cartório e pedir a alteração uma vez, sem precisar de juiz nem nada. É uma mudança que dá muito mais autonomia sobre a própria identidade. Outra coisa que facilita demais a vida, principalmente no mercado imobiliário, sabe quando alguém compra um imóvel e o vendedor some ou se recusa a passar a escritura? Agora dá para resolver isso direto no cartório, com a adjudicação compulsória. Economiza tempo, dinheiro e um bocado de dor de cabeça na justiça.
E tem mais, viu? Casar por videoconferência? Agora pode. Adicionar o sobrenome do companheiro ou da companheira na união estável ficou bem mais simples. Começar o processo de casamento pela internet? Também. Até o registro de imóveis comprados na planta ficou mais ágil. São pequenas revoluções que desburocratizam momentos muito importantes da vida. E agora, para a gente fechar, vamos falar da tecnologia que está por trás da segurança e da confiança desse sistema todo. Como é que a gente garante que um registro digital seja tão ou até mais seguro que um papel carimbado e assinado? A resposta está em uma palavra: blockchain. A ideia é bem mais simples do que o nome parece, viu? Imagina que cada transação, cada registro é um bloco de informação. Pensa numa peça de um quebra-cabeça digital. Agora, olha só a mágica. Cada novo bloco é conectado no bloco anterior com uma espécie de trava criptográfica super segura, formando uma corrente. Se alguém tentar alterar um bloco no meio do caminho, essa conexão com os blocos seguintes se quebra, e essa quebra na corrente mostra na hora que houve uma tentativa de fraude. Isso torna o sistema absurdamente seguro. Então, o ponto central é este. Blockchain é como um grande livro de registros digital que é compartilhado, transparente e, o mais importante de tudo, é imutável. Depois que uma informação é registrada ali, ela não pode ser alterada ou apagada sem que todo mundo na rede perceba. E o mais legal é que isso não é só teoria, não é coisa de um futuro distante. Essa tecnologia já está sendo usada, hoje, nos cartórios do Brasil, por meio de uma plataforma bem específica. Essa plataforma é o e-notariado. Com ela, já dá para fazer um monte de coisa de cartório de forma totalmente digital. É possível fazer um divórcio, uma escritura de compra e venda, autenticar um documento, tudo sem sair de casa. E a segurança por trás de cada um desses atos é garantida justamente pela tecnologia blockchain. Então, fica a pergunta para a gente refletir. Com tanta digitalização, menos burocracia e a segurança do blockchain, será que a gente está finalmente vendo o fim da era do papel? A transformação já começou e ela promete um futuro muito mais ágil, seguro e acessível para todo mundo.